sou a professora Ellen Cordeiro, continuando com a nossa disciplina Fisiologia Veterinária Básica, com a temática Fisiologia do Sistema Endócrino. Nós falaremos um pouco sobre circuitos de controle e ritmo de secreção hormonal. Os hormônios, eles precisam ter a sua secreção controlada para manter um equilíbrio nas suas concentrações orgânicas, nas suas concentrações séricas e, consequentemente, nas funções desencadeadas no organismo. Isso é possível através dos circuitos de controle hormonal, podendo esses circuitos serem circuitos abertos ou fechados. Como circuito aberto, caracteristicamente, citamos o circuito da ocitocina, onde não existe uma retroalimentação, nem positiva, nem negativa. O que há nesse circuito é simplesmente uma ação nervosa, um estímulo nervoso, sensorial, desencadeando a secreção hormonal. Então, é a presença ou ausência desse estímulo nervoso que vai desencadear a secreção hormonal, não havendo, portanto, nenhum feedback positivo ou negativo desencadeado pelo hormônio liberado, pela ocitocina. Enquanto ocorrer a presença do estímulo nervoso, ocorre a liberação da ocitocina. Assim que for removido esse estímulo nervoso, acaba a secreção da ocitocina, ela é metabolizada e assim finaliza a sua ação no organismo. Então, veja que não há nenhuma retroalimentação. É a presença ou ausência do estímulo que vai desencadear a interrupção da secreção do hormônio e a metabolização do mesmo finaliza a sua ação orgânica. Já nos circuitos fechados, seja por feedback negativo ou positivo, isso é diferenciado. Existe o agente, um hormônio final, que foi desencadeada a sua síntese nesse circuito e que vai promover o feedback negativo ou o feedback positivo. Então, nós temos realmente um circuito fechado, onde nós temos estimulações e inibições. É um sistema do tipo tudo ou nada, com ação continuada, para que haja a manutenção de forma equilibrada dos níveis hormonais. Então, um exemplo é o eixo hipotálamico hipofisário tireoidiano, onde nós temos no hipotálamo a secreção do TRH, hormônio liberador da tireotropina, que na adenopófise estimula a liberação do TSH, hormônio estimulante da tireoide, que por sua vez, ao chegar na tireoide, estimula as células foliculares a sintetizarem T3 e T4. Aumentando-se o nível de T3 e T4, esses hormônios são os responsáveis por causar o chamado feedback negativo no hipotálamo e hipófise, diminuindo a secreção de TRH, TSH, assim como a síntese de hormônios de TRH na adenopófise e, consequentemente, reduzindo assim a síntese de T3 e T4. Dessa forma, percebam que os níveis de TRH, TSH, T3 e T4 são mantidos em equilíbrio no organismo e, consequentemente, as suas funções hormonais. Então, sempre no circuito fechado, no caso por feedback negativo, nós teremos inicialmente hormônios estimulantes, aqueles que estimulam a liberação de outros hormônios, e hormônios inibidores, por fim, causando um feedback negativo e mantendo o equilíbrio hormonal. Outro exemplo, relacionando aí o eixo hipotálamico hipofisário gonadal. Então, no caso do hipotálamo, ele liberará o gene RH, que ao chegar na adenopófise ou pituitária, estimulará a secreção de FSH e LH, e assim os hormônios gonadais que causarão feedback negativo sobre hipotálamo e hipófise, com exceção do estradiol nas fêmeas, que também é capaz de estimular a secreção de LH. Então, nesse caso, temos também um feedback positivo. Não só através de hormônios se tem circuitos fechados por feedback negativo, mas também através dos níveis séricos dos elementos controlados por meio da ação hormonal, como é o caso da glicose, nas ações da insulina e do glucagon.
toda vez que os níveis de glicose, toda vez que a insulina é secretada pelos altos níveis de glicose, os níveis de glicose baixam, causando assim a inibição também da insulina. Ou seja, o aumento da glicose aumenta a insulina, a diminuição da glicose diminui a insulina. Nós temos um feedback positivo. Já com relação ao glucagon, o inverso. O aumento de glicose diminui o glucagon. A diminuição de glicose aumenta o glucagon. Então, nós temos o inverso. Como feedback positivo, o exemplo que pode ser dado é justamente o do estradiol no trato reprodutivo da fêmea, onde ele atua tanto como na atuação de feedback negativo quanto positivo. O aumento do estrógeno, ele vai causar no organismo da fêmea mamífera o aumento da secreção de LH em detrimento do FSH. Então, ao mesmo tempo que ele causa a inibição, feedback negativo no FSH, ele causa um feedback positivo no LH para que ocorra a ovulação. Então, como nós podemos ver na imagem, nós vamos estudar melhor, com a elevação do estrógeno, nós temos a elevação do LH, enquanto que o FSH ele vai sofrer uma queda. Também é importante ressaltarmos os padrões de secreções hormonais. Esses padrões eles ocorrem em ritmos de secreções, que podem ser infradianos, ultradianos ou circadianos. O ritmo infradiano, como já diz, ele é inferior a um dia, inferior a 24 horas. Entre esses ritmos de secreção hormonal são bastante frequentes no nosso organismo. É o caso, por exemplo, da secreção da insulina, do glucagon, do calcitriol, da calcitonina, do PTH. Todas as vezes que temos alterações nas concentrações dos elementos cuja responsabilidade pela coordenação das suas concentrações são os hormônios, ocorre essa secreção hormonal. Se pensarmos na insulina, por exemplo, todas as vezes que nos alimentarmos, nós temos aumento da secreção da insulina. Nós temos essas ondas de aumento nessa secreção. Por outro lado, nos momentos de jejum que se seguem, nós temos o aumento da secreção de glucagon. Do mesmo modo, quando nos alimentamos, aumenta as concentrações de cálcio circulante e nós temos os aumentos de secreção de calcitonina, enquanto que pela diminuição, após um momento de jejum, nós temos os hormônios que têm atuação contrária, como nós vamos estudar. Por sua vez, o ritmo circadiano é aquele que obedece ao ciclo de um dia, de cerca de 24 horas, como, por exemplo, o GH, que é o hormônio do crescimento, o cortisol, os glicocorticoides e a melatonina. No caso do GH e da melatonina, eles são hormônios que tendem a ter uma secreção noturna. Então, os picos de secreção ocorrem justamente durante o final do dia e o anoitecer. Enquanto que o cortisol, ele tem, em geral, um padrão de secreção, a depender da espécie, diurno. No amanhecer, aumenta a secreção, no entardecer, diminui a secreção. Por sua vez, o ritmo de secreção ultradiano ultrapassa o ciclo de um dia, podendo chegar a vários meses. Por exemplo, se a gente pensar no animal gestante. Então, pico de secreção, por exemplo, de estrógeno para que haja o parto, ele é final, então leva vários meses. Ou mesmo um ciclo ovariano. Então, os picos de secreção, por exemplo, de LH para ovulação, ele vai ocorrer apenas uma vez a cada ciclo. Esses ritmos de secreção, eles podem ser influenciados por vários fatores, ou até mesmo interrompidos, como é o caso de patologias, como tumores,
de hipotálamo, de hipófise, de tireoide, que vão culminar na alteração na secreção desses hormônios, para mais ou para menos. A idade também. Então, a depender da idade do animal, nós vamos ter baixas concentrações hormonais, estrutura hormonal alterada. Se pensarmos, por exemplo, na testosterona de um macho, na fase juvenil, ela é muito baixa. Na fase adulta, ela é alta. Na fase senil, ela volta a baixar. Então, nós temos essa alteração também de acordo com a idade, tanto na concentração quanto no padrão de secreção. Mais uma vez, lembro que todas as imagens utilizadas foram obtidas do Google Imagem, portanto, não nos cabendo nenhum direito autoral, de forma que as videoaulas são realizadas apenas, exclusivamente, para o uso através do AVA para os alunos matriculados na disciplina, os quais não deverão baixar ou compartilhar ou salvar as mesmas. Obrigada e até a próxima. Bons estudos para todos.